entendimento assim muito simples, é como se o estrógeno fosse uma entre chave e fechadura, né? O receptor do estrógeno é desse jeito e o estrógeno vem e faz a conexão. Quando eu tenho um disruptor endógeno, ele já entra nesse receptor, só que ele entra com 2 plugs diferentes, ou ele entra separado, de alguma maneira que não faz aquela reação, aquela cascata metabólica, que é fundamental para o perfeito funcionamento do organismo. Então, o objetivo é que você entenda que isso existe e que nós, como médicos, temos como medir isso aí, tanto a nível do sangue e, quando está alterado, ele também entra no nível da eliminação a nível da urina. Por isso que às vezes a gente tem que dosar no sangue e às vezes dosar na urina. Porque tanto a gente tem a fase 1, que é o processo de detoxificação, quanto a fase 2, que é a eliminação mesmo, a chamada conjugação, para você pegar o poluente, grudar ele seja numa enzima ou num aminoácido ou alguma outra substância, que permita que esse poluente possa ser excretado. E uma das enzimas ou um dos genes que tem um certo comprometimento na fibromialgia, ele é responsável pela produção de bile, para ser eliminado pelo intestino. Então, esse gene que produz essa enzima, ele pode estar comprometido e você não consegue fazer uma quantidade ou qualidade mesmo da bilis que você consiga eliminar esses poluentes pelo intestino. Já que a eliminação dos poluentes, ele se dá em 70% dos casos a nível do fígado e do rim. E 25% a 30% eles são excretados a nível do intestino pela bile. Então é esse entendimento que você tem que saber que você pode medir isso aí no seu corpo, mas é de uma maneira muito ampla. Eu não consigo medir, são aproximadamente 4 milhões de produtos químicos que estão no nosso organismo. Não no nosso organismo em si, que estão no meio que nós podemos entrar em contato e promover essas alterações metabólicas aí no nosso corpo, desenvolvendo várias doenças. E a fibromialgia, ela está muito relacionada com essa deficiência na eliminação dos poluentes. Então, o objetivo é que você entenda, ou quando você for no seu médico, você conversar com ele sobre isso, para que ele peça lá, principalmente as 3 enzimas que a gente que é o parâmetro que a gente usa, que é o TGO, TGP e gama-GT. O TGO e TGP eu vejo o fígado, gama-GT eu vejo o rim. E dosar lá o chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênio e níquel. Porque são esse grau de poluição que vai interferir no seu prognóstico. É como você querer fazer uma viagem, que você sabe que tem que ir em algum lugar, mas você não sabe o caminho. Então, o exame médico, ele te permite isso. Ele permite você ter uma orientação ampla, saber o grau de poluição e saber o que você tem que fazer para eliminar essa poluição. E uma das estruturas, ou que a gente faz de alimentação mais poluída, é a carne vermelha. A gordura da carne vermelha, que é grande fonte, né, de poluição. A gordura e a água. Quase todos os municípios do Brasil tratam a água com alumínio. E esse alumínio, ele passa aí pelo filtro e a gente acaba absorvendo. E o alumínio está relacionado com doença de Alzheimer, ele aumenta a produção lá de uma proteína, que chama proteína tau, que é relacionada com Alzheimer,
está relacionado com câncer de mama, com uma diminuição dessa funcionabilidade do motor da célula. Então, esse motor da célula é a mitocôndria. Então, é esse entendimento que você tem que ter, que isso, não os poluentes em si, mas se você tiver TGO, TGP e gama-GT alterado, você está poluído. E uma fibromialgia com um grau de poluição, ele determina o prognóstico. Ou seja, por mais que você faça as outras atividades, você melhore a alimentação, melhore o mental, melhore todo o aspecto ali que envolve, né, a fibromialgia, exercício, banho de sol, por aí vai. Se tiver contaminado com metal pesado, não tem sucesso. O organismo, o metabolismo, ele trava. Isso aí, o nome médico, a gente chama isso aí, né, de gargalo metabólico. Você tem uma reação metabólica e ela, dali para frente, ela não vai. Por conta desses fatores limitantes. Então, a poluição hoje, talvez seja, eu não diria a principal, mas uma das principais causas da fibromialgia em si, porque ela interfere na função dos estrógenos. E a mulher que tem uma flutuação de estrógeno muito grande, então entre a fase inicial do ciclo menstrual, que o nível do estrógeno aumenta muito, e esse estrógeno estando com os receptores, vamos falar assim, contaminados, onde o estrógeno não consegue entrar, porque o estrógeno está bloqueado ali naquele efeito, ou seja, por esses metais pesados, já a nível da mitocôndria, você não produz várias substâncias que são fundamentais para o perfeito funcionamento do organismo. E aí começa a ter as alterações de dormência nas mãos ou nas pernas. Isso pode estar relacionado com os poluentes. E aí vai, desde a formação daquele hormônio cerebral, que é a serotonina, que não é questão de fazer mesmo o eixo, é porque te falta produto mesmo para terminar a confecção daquele hormônio cerebral por poluentes. Então, às vezes, é uma coisa muito simples que basta um pouquinho de conversa com o seu médico para que você tenha esse entendimento. Por isso que na fibromialgia o aspecto é muito amplo. Então, quando eu já comecei estudando fibromialgia lá atrás, que eu montei o método lá de tratamento, eu já via isso aí, que eliminar poluentes é fundamental. E as pacientes que conseguiam eliminar os poluentes, elas tinham um bom prognóstico. As que não conseguiam, por algum motivo ou outro, o prognóstico era ruim. Então, esse é o grande pulo do gato, é você saber aonde estão esses poluentes para você se orientar, para você ter aquela noção de que caminho você vai seguir. Porque cada poluente tem um mecanismo de ação específico para ser eliminado. Então, o chumbo é um outro tipo de eliminação. E essa eliminação, a gente dá um nome isso de detox, que todo médico tem horror de falar em detox, porque envolve muitas vias metabólicas, que muitas das vezes os colegas não entendem o processo da fase 1, da fase 2. Aqui não é crítica, é apenas uma constatação de achar que o detox é uma coisa que não se deve fazer. Só que aí eles julgaram o nome muito amplo, né? Qualquer coisinha é detox. Hoje já faz enema, que é uma limpeza do intestino, com café, com borra de café. Não que esteja errado, a crítica aqui ela é construtiva. Apenas você tem que saber quais poluentes, fazer um método e dosar depois. Não adianta fazer um suco detox e achar que está resolvendo seu problema. Sem medidas, você não consegue ter uma visão muito ampla do que está acontecendo.
E quando a gente fala em suco detox, na verdade a gente aumenta a ingestão de nutrientes que ajudam nesse processo da metabolização desses nutrientes para serem excretados. O grande problema é você fazer isso às cegas, sem saber qual que você está, ou que nível que você está de poluição, e você fica perdida, você não sabe para onde correr. E aí você fica, às vezes, tomando suco detox e não tem resultado. Então, o objetivo é isso, é que você tenha essa ampla ideia do que realmente interfere no nosso corpo, e todos os poluentes aí, eles, de uma maneira ou de outra, entram em contato com a gente, seja através da alimentação, que é riquíssima em agrotóxicos, e se não fosse os agrotóxicos, eu acho que até faltaria comida, porque aumentaria a quantidade de bichos também e faltaria comida. Então, os agrotóxicos são um mal necessário. A gente precisa deles, o grande problema é a quantidade de ingestão. E hoje o mundo inteiro está contaminado de tantos poluentes. E hoje se fala muito do plástico, que é o bifenol A, que é um nome meio complicado, que realmente está espalhando no mundo inteiro. A gente, praticamente tudo que vai fazer entra em contato com plástico. Então, esse plástico, principalmente aquela água que fica na garrafinha, que ela em contato com o sol, ela libera esse poluente para dentro da água e a gente acaba absorvendo. Então, isso aí vai afetando o funcionamento do seu corpo. Por isso, dá necessidade de medir e trabalhar em sentido de, se for o caso, mudar uma dieta ou associar alguns nutrientes para que ocorra essa eliminação. Então, um dos pilares do tratamento da fibromialgia, e aqui eu consideraria o segundo pilar fundamental, o primeiro pilar seria a nutrição. Você tem que dosar seus nutrientes para saber se você está ou não. Esse é o princípio básico. O segundo critério é eliminar poluentes. Sem eliminar poluentes, a gente não consegue qualquer melhora aí, qualquer ganho, né, de evolução no tratamento da fibro. Então, hoje, acredita-se que a quantidade de poluentes que a gente entra em contato é muito grande. Isso está sobrecarregando o nosso corpo e diminuindo esse funcionamento. Então, o objetivo hoje dessa explanação é um bate-papo bem simples, eu não vou me alongar muito aqui, porque não justifica a gente falar de tantas coisas que vão causando a poluição na gente. O que a gente tem que fazer é dosar. Faça o exame, veja o que você está aí contaminada, né? E com esse entendimento você partir para essa eliminação. Você poder trocar uma ideia lá com o seu médico e ter essa visão que sem detoxificação, isso nós estamos falando de detoxificação médica, você saber o que você está poluído e saber eliminá-lo. Porque cada um desses poluentes tem uma rota metabólica diferente. Então, não dá para fazer uma receitinha de bolo soltando para todo mundo. E você entender que a gente elimina esses poluentes pela transpiração, por isso que é fundamental aí a gente fazer algum exercício que promova um grau de transpiração, pelo rim, pelo fígado, que a gente faz lá, julgando via bile, para o intestino. Então, são essas três vias, basicamente, que a gente consegue eliminar esses poluentes. Então, fica aqui a mensagem. Eu acho que hoje eu não vou me delongar muito por conta do... Se a gente for querer falar muito de poluentes aqui, é muito nome complicado, é muita bioquímica,
que não faz jus aqui ao nosso bate-papo hoje. Então, eu acho que o objetivo hoje é realmente a gente entender e realmente eu queria saber de vocês quem já dosou os poluentes.